Você já refletiu sobre a importância de saber quando ficar em silêncio? Já pensou em quantas pessoas arruinaram suas vidas, futuros, oportunidades ou sonhos por não saberem quando calar a boca? Algumas pessoas, ao se sentirem felizes, compartilham todos os seus planos e detalhes de suas vidas. E quando algo dá errado, não entendem o porquê. Outras, em momentos de raiva e frustração, acabam dizendo coisas que não deveriam. A solução é aprender a ficar em silêncio. Sêneca, o fundador do estoicismo, dizia que temos duas orelhas e uma boca por um motivo: deveríamos ouvir mais do que falamos. No vídeo de hoje vamos explorar práticas para crescer em silêncio. Mas antes, preciso dizer que este vídeo chegou até você porque alguém se inscreveu no nosso canal, curtiu e comentou. Faça o mesmo e não quebre essa corrente. Aprenda a calar a boca. Desde que nascemos, somos incentivados a nos expressar, e nossas primeiras palavras são celebradas por nossos pais ou responsáveis. No entanto, raramente aprendemos que o silêncio também é uma forma poderosa de comunicação. Ficar em silêncio pode revelar muito sobre você, suas intenções e personalidade, demonstrando respeito pelas pessoas e pelo ambiente. E isso pode chamar mais atenção do que falar incessantemente ou tentar convencer alguém que não quer ouvir. Falar demais, especialmente sem propósito ou clareza, diminui seu poder. Em vez de transmitir autoridade, você pode acabar sendo menos respeitado e desvalorizado. Quando você troca a vontade de falar pelo desejo de ouvir, você abre a porta para seu crescimento pessoal. Em nossas relações, podemos aplicar as virtudes estoicas da temperança e sabedoria para melhorar e minimizar muitos problemas de relacionamento. Considere o caso de Carlos e Alex, ambos vendedores com abordagens diferentes. Carlos fala demais e oferece descontos que o cliente nem pediu, o que reduz sua comissão. Muitas vezes, o cliente estava pronto para comprar sem desconto, mas Carlos fala tanto que o cliente desiste. Alex, por outro lado, escuta mais e fala na hora certa, fazendo perguntas inteligentes para descobrir o que o cliente realmente precisa, fechando mais negócios. O segredo é falar menos e ouvir mais. Isso não só beneficia as vendas, mas pode ser aplicado a outros aspectos da vida. Reflita sobre 3 coisas que você perdeu por não ter ficado em silêncio. Assim como alguém pode desenvolver o hábito de falar demais, pode aprender a ouvir mais, falando menos. O estoicismo nos ensina a desenvolver a mente para ouvir mais do que falamos. Quanto mais você fala, mais se enfraquece. Quanto mais ouve, mais se fortalece. Por exemplo, se Carlos usasse a temperança, ele esperaria para ver o que o cliente realmente quer antes de oferecer descontos. Temperança é como ter um controle remoto para nossas reações, nos dizendo para não exagerar nem falar demais. A sabedoria é como um mapa que nos mostra o melhor caminho, ajudando-nos a entender quando e como agir ou falar. Alex já está nessa linha, escutando o cliente, fazendo perguntas inteligentes e oferecendo o que o cliente precisa. Um exercício prático para falar menos e ter temperança e sabedoria é a ancoragem. A ancoragem é uma técnica poderosa para criar associações mentais entre estímulos externos e respostas internas. Se alguém tem medo de barata, só de ouvir a palavra já fica aterrorizado. O mesmo acontece com coisas positivas, como pensar em chocolate. Isso pode ajudar a criar associações mentais que encorajam o silêncio. Escolha uma âncora, como um elástico de pulso ou um lembrete no celular, para lembrar de falar menos. Toda vez que você olhar para isso, estabeleça uma conexão entre a âncora e o sentimento de silêncio. Isso ensina seu cérebro a associar esse estímulo com calma e silêncio. Faça isso repetidamente. Quando estiver em uma conversa e sentir vontade de falar demais, use seu lembrete. Isso ajuda a parar, respirar e escolher ouvir em vez de falar. Lembrar que o silêncio é uma forma poderosa de comunicação, pode transformar sua interação com os outros. Além de melhorar sua escuta, você pode descobrir que, ao falar menos, suas palavras têm mais peso e impacto. Você vai se surpreender ao perceber que quanto mais ouve, mais aprende e se conecta com os outros. Lembre-se, o silêncio é seu primeiro idioma, ainda a dominar. Não revele seus planos. Sente-se aqui, deixe-me contar sobre meu projeto. Amigo, estou quase decidido a começar isso e aquilo. Estou quase decidido a começar isso e aquilo. Ainda não está 100% confirmado,
mas vou compartilhar com você. Compartilhar seus sonhos e projetos antes de realizá-los pode parecer uma forma de buscar apoio e motivação, mas pode ser um tiro no pé. Psicólogos descobriram que pessoas que falam muito sobre seus planos antes de agir são as que menos realizam o que planejaram. Pessoas que anunciam planos de abrir um negócio, mudar de hábitos, escrever um livro ou conseguir um novo emprego, muitas vezes permanecem estagnadas por muito tempo. Isso porque, ao contar nossos objetivos, nosso cérebro libera hormônios de satisfação, nos fazendo sentir bem como se já tivéssemos realizado. Isso pode diminuir sua motivação para realmente agir. Se você quer alcançar suas metas, guarde essa informação para si e foque em dar o primeiro passo para concretizá-las. Além disso, Marco Aurélio, um dos mais famosos imperadores romanos e filósofo estoico, nos alertou que confiar em alguém sem saber se é digno de confiança é um erro de ingenuidade. Às vezes, ao contar nossos planos, as pessoas podem nos sabotar inconscientemente, criticando ou desencorajando nossas ideias, subestimando nossa capacidade ou apontando defeitos. Isso nos leva a duvidar de nós mesmos e a trocar nossos planos pelas opiniões negativas dos outros. Entenda que não é possível crescer sem ser odiado por aqueles que estão parados. Quando você se mantém em silêncio, as pessoas não sabem seus próximos passos e ninguém pode sabotar o que não conhece. Sêneca, estadista e filósofo estoico, escreveu sobre a importância de escolher cuidadosamente a quem confiar seus sonhos. Um verdadeiro amigo é alguém que torce sinceramente pelo seu sucesso e com quem você pode compartilhar seus planos sem medo. No entanto, nem todas as pessoas, mesmo as mais próximas, são assim. Por isso, é importante não cair no erro da ingenuidade e aprender a avaliar o caráter de quem é digno de confiança. É maravilhoso compartilhar quando algo bom acontece ou quando concretizamos um sonho, mas é necessário entender para quem e quando fazer isso. Suas vitórias falarão por si quando forem alcançadas, e aí todos saberão. Escolha compartilhar seus sonhos apenas com aqueles que verdadeiramente apoiam e incentivam você a ir além. Guarde sua opinião. O estoicismo oferece uma perspectiva valiosa, ensinando-nos a expandir nossa visão além de nossos próprios pontos de vista e a considerar a vida de diferentes maneiras. Uma das lições mais libertadoras do estoicismo é a capacidade de escolher não expressar nossa opinião, de nos blindar da ditadura da resposta. Frequentemente, somos confrontados a dar nossa opinião sobre assuntos que circulam na internet, com perguntas como: quem você acha que vai ganhar o Big Brother este ano? O que acha do corpo da artista que desfilou no carnaval? O que pensa sobre o assunto mais importante da semana? O estoicismo nos ensina uma alternativa poderosa: o silêncio ou a escolha consciente de não formar uma opinião sobre esses assuntos. Como nos lembra o imperador Marco Aurélio em suas meditações, cada minuto que gastamos cuidando da vida alheia é um minuto a menos dedicado à nossa própria vida e desenvolvimento moral. Essa filosofia pode ser aplicada não apenas em discussões superficiais, mas também nas interações com nosso círculo mais íntimo. Toda vez que você dá uma opinião não solicitada sobre a vida de alguém, o carro que seu vizinho comprou ou a forma como seu sobrinho é educado, está vivendo um problema que não está sob seu controle resolver. O estoicismo nos convida a focar em nossa própria vida, sugerindo que, se tivermos tempo e energia extras, devemos usá-los para ajudar os outros, não para julgá-los severamente. Essa abordagem não só nos ajuda a cultivar uma vida interna mais rica e pacífica, mas também nos ensina a valorizar a ação positiva sobre a crítica vazia, promovendo um ambiente de suporte e crescimento mútuo. Quando percebemos que podemos controlar nossa opinião, entendemos que podemos controlar o que falamos. Pratique a habilidade de não pensar absolutamente nada sobre determinada situação e aceite a liberdade de não precisar dar uma opinião sobre tudo ao seu redor, nem se sentir perturbado por esses acontecimentos. Como confirma Marco Aurélio, temos o poder de não ter opinião nenhuma sobre algo e não deixar que nossa alma seja perturbada, pois as coisas não têm o poder natural de moldar nossos julgamentos. Limite o acesso dos intrometidos. Raramente as pessoas intrometidas perguntam se desejamos ou precisamos de suas opiniões, elas simplesmente as expressam, falando o que vem à mente sem pensar ou refletir. Quando confrontadas, justificam seu comportamento alegando serem sinceras e honestas. Victor Hugo, poeta e romancista francês,
Escreveu que franqueza não consiste em dizer tudo o que se pensa, mas em pensar tudo o que se vai dizer. Ser honesto e franco não tem nada a ver com desrespeito. Por isso é essencial estabelecer limites claros em nossos relacionamentos. Quem fala sem pensar muitas vezes diz o que não deve para quem não deve, em momentos e lugares inadequados, sobre assuntos que não deveria. Esperar passivamente que alguém reconheça e respeite seus limites pessoais pode ser uma espera interminável e infrutífera. Cabe a você estabelecer esses limites de forma educada e respeitosa. Epicteto, um dos grandes filósofos estoicos, ofereceu um conselho sábio que se aplica perfeitamente a essas situações. Ao conversar com um aluno que enfrentava dificuldades com o comportamento do irmão, ele aconselhou: tudo tem alças, uma com a qual você pode lidar e outra com a qual não pode. Isso significa que, embora não possamos controlar o comportamento dos outros, podemos escolher como responder a ele. Quando alguém se intromete demais em sua vida ou diz coisas que não deveria, você não pode controlar o que essa pessoa faz, mas pode controlar como vai responder. Uma abordagem é conversar em particular com a pessoa, sendo sincero e explicando que não gostou e não aceita esse tipo de comportamento, pois isso afeta a relação entre vocês e pode levar a um afastamento. Essa postura não só ajuda a proteger seu espaço pessoal, mas também ensina aos outros como interagir com você de maneira respeitosa e considerada. Estabelecer limites é um ato de autorrespeito e uma maneira de cultivar relações mais saudáveis e equilibradas. Devemos reconhecer que existe um limite que devemos suportar e nos manter fiéis a isso. Epicteto também faz uma comparação sobre a fumaça em uma casa, dizendo: se alguém fez fumaça na casa, se for moderada eu fico. Se for demais eu saio. Caso você haja assim, é o momento de rever essa atitude e investir seu tempo no seu próprio desenvolvimento. Você não precisa dar satisfação. O silêncio carrega uma sabedoria tão profunda que em certos momentos ele se torna a melhor resposta. Às vezes sentimos a necessidade de nos explicar para buscar aceitação, agradar ou criar vínculos. Mas muitos problemas em nossas vidas são causados por nós mesmos, por não guardarmos a língua. Um exemplo é Vanessa, que após enfrentar dívidas e problemas financeiros, aprendeu sobre educação financeira, pagou suas dívidas, organizou suas finanças e começou a investir. Após um fechamento de mês, compartilhou com colegas que estava financeiramente estável e livre de dívidas. As coisas mudaram para ela. Com o tempo, Vanessa percebeu que estava sendo deixada de fora de novos projetos. Seus colegas, assumindo que ela estava em melhor situação financeira, começaram a direcionar oportunidades de trabalho para outra pessoa. O fato de Vanessa falar demais fez com que perdesse vários trabalhos, afetando sua estabilidade financeira. Às vezes, queremos mostrar aos outros como estamos vivendo e falamos sem restrições sobre nossa vida financeira, íntima ou de casal. Queremos expor ao mundo como estamos bem e felizes, ou o oposto, porque estamos tristes e insatisfeitos. Epicteto dizia: se beberes água, não digas por tudo e por nada que bebes água. Isso significa que não é necessário falar sobre tudo o que fazemos na vida para os outros. A ideia é viver de forma simples e verdadeira, sem precisar da aprovação ou reconhecimento dos outros. Epicteto nos ensina a importância de manter algumas coisas só para nós, e não compartilhar cada detalhe da nossa vida, mostrando que ser discreto e guardar para si certas escolhas pode fortalecer nosso caráter. Você não precisa sempre explicar suas ações. Às vezes, ficar quieto é a melhor resposta. Nem falar pouco, nem falar demais é o ideal. O equilíbrio é a chave. Falar pouco pode fechar portas, pois as pessoas podem pensar que você não está interessado ou envolvido. Por outro lado, falar demais pode tornar alguém cansativo e levar a situações indesejadas, como no caso de Vanessa. Portanto, buscar o meio termo é essencial. É importante saber quando falar e quando manter o silêncio, equilibrando a vontade de se expressar com a sabedoria de manter certas coisas para si. Isso ajuda a construir relações saudáveis e evitar problemas desnecessários. Não fale emocionado. Existe uma história menos conhecida sobre Platão, onde, diante de uma situação que o deixou irritado, ele percebeu que estava tão emocionado que não conseguiria lidar com o problema de forma justa. Então, pediu ao servo para resolver a questão.
Este momento mostra que até mesmo um grande filósofo como Platão sabia da importância de controlar as emoções para tomar decisões corretas. Se você não controlar seu silêncio, será escravo das suas palavras. Algumas pessoas, ao se sentirem felizes, falam demais e revelam planos que deveriam ser guardados até acontecerem, ou até que nada mais possa dar errado, ou fazem promessas que não podem cumprir. Outras falam demais quando estão com raiva, e é nesses momentos que a maioria não consegue controlar a língua e acaba dizendo coisas que machucam. Entenda, uma palavra dita não volta atrás, e às vezes, as feridas que causam são enormes. Mesmo em uma discussão, se alguém te ferir, é melhor deixar o outro lado arrependido do que machucado, pois expressar toda a sua raiva para ferir o outro não sarará sua ferida, só a tornará mais profunda. Só a tornará mais profunda. Quando você fica em silêncio, é um momento valioso para absorver informações e organizar pensamentos antes de responder. Algumas experiências e sentimentos são para serem processados internamente, não expressos impulsivamente. O silêncio é uma ferramenta poderosa, permitindo absorver informações, refletir e organizar pensamentos antes de expressá-los. Ficar em silêncio permite pensar com mais clareza, sem as distrações do barulho interno que acompanha a constante necessidade de falar. Assim, ao escolher o silêncio em momentos de forte emoção, você ganha tempo para avaliar a situação com calma e responder de maneira mais ponderada e eficaz. Será que realmente quero ferir alguém que amo? Posso cumprir o que estou me comprometendo a fazer? A emoção pode ser considerada uma droga, afetando nossa capacidade de raciocinar, tanto em momentos negativos quanto positivos. Se não tivermos autocontrole, seguimos por aí, alterados por nossas emoções e cedendo a impulsos emocionais. Quando praticamos o silêncio, entendemos nossos próprios pensamentos e emoções, levando a um maior crescimento pessoal e espiritual. Crescer em silêncio usando o estoicismo é uma jornada de autodesenvolvimento que nos ensina o valor de calar a boca, ouvir mais e refletir profundamente antes de agir. Confesso que essa é uma das práticas estoicas mais difíceis para mim, mas a dificuldade também representa o tamanho do benefício em nossas vidas. Já perdi muitas coisas na vida por não saber calar a boca. Espero que este vídeo e o conhecimento estoico tragam essa prática para a sua vida. Se você chegou até aqui, comente gratidão. Agora, para descobrir como superar 4 situações difíceis da vida, assista ao vídeo à sua esquerda. Obrigado por assistir.